Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação em linguagem C, onde a gente vai detalhar um pouco mais algumas operações básicas necessárias em coleções, tá? Para isso, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito de uma coleção. Então, uma coleção a gente vai representar utilizando arrays e algumas operações básicas a gente já tem de cara quando a gente trabalha com coleções, que é inserir, buscar e remover. Então, tenho vários elementos, eu preciso inserir um elemento nessa coleção, eu preciso buscar para saber se algum elemento está na coleção, e eu preciso remover um elemento dessa coleção. Então, esse vídeo de hoje a gente vai tratar desses elementos de trabalhar com múltiplos elementos. E para armazenar a coleção de elementos, a gente vai utilizar um array, um vetor, que é uma forma que a gente tem em linguagem C de colocar vários elementos, vários valores do mesmo tipo em algum lugar comum, em a mesma área de memória. Então, para facilitar o uso, cada operação que a gente precisa fazer, a gente vai criar uma função para isso. Então, eu preciso inserir um elemento, vou criar uma função para inserir. Eu preciso verificar se um elemento está no array, vou criar uma função para inserir. A gente já viu alguns algoritmos básicos, tá? De trabalhar com elementos de coleção, por exemplo, para procurar se um elemento está no vetor, a gente percorre pelos índices e aí verifica se o elemento daquele índice é igual ao elemento que a gente está procurando. Só que a gente vai transformar tudo isso em funções. Então, para transformar um conjunto de operações em funções, a gente precisa antes definir como se comporta o nosso array. Então, a gente vai ter um espaço reservado de memória total aqui. Então, eu considero que o meu programa tem um limite superior de quantidade de elementos do vetor, nesse caso aqui, 15 elementos. Então, a capacidade de armazenamento é de 15. E aí, a quantidade de elementos que eu estou usando, eu coloco em outra variável, que é o tamanho de fato da minha coleção. Então, eu tenho duas coisas: tamanho da coleção e capacidade de armazenamento dessa minha coleção. E aí a gente precisa definir algumas regras específicas de como acessar os elementos. A primeira coisa é, se eu tenho 10 elementos na coleção, eu vou considerar que os índices que esses elementos estão, vai do índice 0 ao índice tamanho menos 1. E com isso facilita na hora que a gente fizer as operações, por exemplo, buscar um elemento, remover um elemento, a gente sabe quais são os índices que podem conter esse elemento, a faixa de índice. Essa faixa extra, ela não é usada, ela é apenas a nossa capacidade total de armazenamento. Com essa definição, a gente pode agora implementar as funções, sempre considerando que o nosso array tem a capacidade, tem o tamanho e os elementos estão armazenados do índice 0 ao tamanho menos 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir um elemento na coleção. A gente vai fazer isso diretamente no código, tá? E aí, antes de inserir, eu vou fazer aqui em coleção 01.c. Vou começar a fazer o código aqui, stdio.h. Aí a gente vai ter a função main. Essa nossa função main, a gente vai declarar um array, eu vou chamar de A, com 100 elementos. Isso aí vai ser a nossa capacidade. E tamanho igual a zero. Eu tenho um array com capacidade para 100 elementos e tamanho igual a zero. Para ficar melhor, a gente pode capacidade igual a 100, vírgula, tamanho igual a zero. A gente coloca a própria capacidade em uma variável, que depois a gente pode inclusive ler da entrada padrão. E o nosso vetor tem capacidade e espaços para armazenar elementos. A partir daí a gente vai ter programas que vão manipular esse array. Então a gente sempre vai precisar desse conjunto de três variáveis. Uma operação comum é a operação de inserir um elemento na nossa coleção, que tem a capacidade de 100 e tem 0 elementos armazenados nela atualmente. A primeira forma de armazenar que a gente vai implementar é o append Python. E aí a gente vai considerar uma função
append int, que adiciona um número inteiro ao uma coleção, a um vetor de inteiros. E para isso a gente precisa receber a variável que armazena esse vetor, o tamanho do vetor. Eu vou considerar aqui a capacidade também. Tá? Então, o append, o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar um elemento ao final do vetor. Então, se eu tenho um vetor com 3 elementos, por exemplo, e quero adicionar um elemento no final, então eu tenho o índice 0, vou colocar aqui embaixo os índices para a gente. Tem o índice 0, tem o índice 1 e tem o índice 2. Observe que eu tenho 3 elementos e a variável tamanho armazena o índice do elemento que eu quero adicionar. É o próximo índice disponível, considerando que todos os elementos vai de 0 a n-1. Então isso aí é fácil. A gente precisa só colocar no vetor A, no índice tamanho, recebe, opa, qual é o elemento que eu quero adicionar? Eu vou colocar aqui um elemento x, em que x é esse elemento que a gente vai adicionar. Então, A tamanho recebe x. E eu preciso agora incrementar o tamanho do meu vetor. Nesse caso, quando a gente coloca aqui o elemento no vetor, a gente já está colocando ele no lugar certo. Porque a variável A aqui é uma referência, como a gente viu. E como é que a gente altera o tamanho? Bom, a gente não pode alterar o tamanho. Tá? Então, a capacidade não vai ser alterada, do jeito que nós estamos fazendo aqui, e eu adicionei o elemento x. Então, pelo que a gente tem aqui, para alterar a variável tamanho, a gente precisaria usar ponteiros. Como a gente ainda não viu ponteiros, eu vou retornar um inteiro que é um novo tamanho do vetor. Então, adiciona um inteiro ao final do vetor. Retorna o novo tamanho do vetor, que inclusive pode ser o mesmo. E aí, com essa forma que a gente pode fazer, retorne tamanho mais 1. Então, essa é uma forma de fazer. É claro que nesse caso ficou simples, porque a gente retorna um novo tamanho. Vou colocar só um if aqui, se tamanho igual a capacidade, quer dizer que eu não tenho espaço para colocar meu novo elemento, eu retorno tamanho. Aí na hora que eu for chamar a minha função, append int, eu vou adicionar no vetor A, eu tenho o tamanho, eu tenho a capacidade e o elemento que eu vou adicionar é 10. Só que agora eu preciso atualizar a minha variável tamanho. Nesse caso, não tem muito problema, já que a função retorna só o tamanho, a gente coloca como retorno da função. Então, pode usar ponteiros para alterar o valor, pode retornar um struct, também funciona. Okay? Então, a gente vai considerar... E aqui no final eu vou fazer só eu vou imprimir, fazer uma função para imprimir o vetor. Void print vector int a. Eu vou receber apenas o tamanho, tá? Não vamos fazer verificação se o valor do tamanho passado consegue estar correto de acordo com a capacidade do vetor. E aqui a gente vai fazer int for i recebe 0, i menor do que tamanho, mais i, int é %d espaço, vírgula, e a índice i. Índice i, ponto e vírgula, int f, fecha, barra n, e ok, temos a nossa função. Então, primeiramente a gente inseriu um elemento e agora a gente vai fazer um print vector, passando a e tamanho. A gente inseriu inicialmente um vetor, o valor 10. Depois mandou imprimir, vamos compilar.
faltou o ponto e vírgula. O ponto e vírgula e eu acho que é só isso. Não deu erro mais. Clear e ponto barra. Então, nós temos um vetor com 10, com um elemento de valor 10. E eu vou agora adicionar um outro elemento. Vou adicionar agora o elemento 20. 21. Compilar o programa e executar. Eu compilei 2 vezes. Vamos executar. Faltou mandar imprimir o vetor. Compilar e executar. Então, agora nós inserimos o 10, depois inserimos o 21. O 21 foi inserido no final, ok? Então, essa é a função equivalente ao append do Python, como a gente conhece, que insere o elemento no final. No Python, a capacidade ela é dinâmica. Se eu precisar de mais espaço, eu aloco. Em alocação dinâmica, a gente vai trabalhar com criação de novos espaços. Vamos ficar agora com a capacidade fixa no início, na criação do vetor, e a capacidade máxima, dependendo do problema, você pode colocar, por exemplo, eu sei que o meu programa nunca vai manipular mais do que 10.000 elementos. Então, essa vai ser a minha capacidade do vetor. E eu posso ter aí todo o controle feito através de funções. Antes de continuar, eu vou adicionar aqui... aqui a gente tratou do adicionar no final, pode adicionar no início, pode adicionar no índice específico. E o que retorna, a gente está retornando aqui o novo tamanho do vetor. Se retornar verdadeiro e falso, eu tenho que atualizar a minha variável tamanho no código que chama ou ter alguma forma de atualizar a variável tamanho na execução. Eu vou implementar rapidamente agora aqui o inserir um inteiro. E para inserir o inteiro, vamos fazer assim. Eu vou copiar todo o código. Vou substituir o append pelo insert. O que é que a gente vai fazer agora? Bom, eu verifico se o tamanho é igual à capacidade, essa parte é igual, são verificações, a gente está fazendo só uma, pode ter outras verificações a ser feitas. E aí o que é que a gente vai fazer agora? Eu preciso receber além, vou colocar isso aqui mais acima, eu preciso receber além do meu tamanho e capacidade, o valor e o índice onde eu vou inserir esse novo elemento. Vamos colocar aqui index. Então, eu vou inserir o elemento x no index, index. Bom, o que acontece é que para eu inserir o elemento agora, eu vou precisar deslocar para, vamos considerar aqui esse vetor aqui, vou colocar novamente os índices aqui embaixo, 0, 1, 2, 3, 4. O que acontece agora é que para inserir um elemento, por exemplo, no índice 2, eu tenho que deslocar esse 2, eu tenho que mover ele para algum outro lugar no meu array. Então, a gente vai ter agora um novo array, e essa nova composição do array, após a inserção, vai ser 1, 3, o elemento que eu vou inserir, vamos considerar o elemento 9, por exemplo, 9, e aí o 2, o 4 e o 6. Tá? Então, cada elemento de um índice, a partir do índice que eu inseri o elemento, ele foi deslocado para a direita, para um índice a mais. Então, o que é que a gente pode fazer? Antes de colocar o elemento, a gente precisa deslocar, porque se a gente colocar o elemento, a gente perde o que está no índice que a gente quer inserir. Então, o que é que a gente vai fazer? Int i, uma forma de fazer é i igual a... A gente pode fazer assim. Tamanho mais, só i igual a tamanho e maior que index menos i. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer que a índice i recebe a índice i menos 1. Então, dessa forma, eu estou deslocando
o 6 para o próximo índice, o 4 para o próximo índice, o 2 para o próximo índice. Quando chegar no meu índice, eu parei. Depois que eu fizer esse deslocamento, a index recebe x. E aí a gente retorna, a gente já incrementou o tamanho, a gente retorna simplesmente o tamanho, que é a nova capacidade no meu vetor. Então, essas duas implementações, eu vou agora adicionar alguns elementos com for. Vou colocar aqui um i para a gente usar. For i igual a 0, i menor que 5, mais i. Eu vou adicionar ao meu vector int, que a gente já viu, a nossa função append, e vezes 3. Opa! A, vírgula, tamanho, vírgula, capacidade, vírgula i vezes 3, e eu tenho que atualizar o meu tamanho. Depois disso eu vou imprimir o vetor, depois eu vou adicionar, vou inserir um elemento, insert int, e agora eu vou inserir esse meu elemento 21 na i vezes 3, então o 5 não vai estar inserido. No índice 2. Eu tenho aqui vários elementos e vamos agora compilar e executar. Então a gente pode perceber que eu inseri o 0, 3, 6, 9 e 12, múltiplos de 3 aqui, do 0 ao 12, e aí a gente inseriu 5 no índice 2. Observe que o 6 foi para próximo. Ok? Inserir no índice 0, no início do array, vai ficar como atividade. Vamos continuar agora com o nosso conteúdo. Uma vez que a gente entende o inserir, que a gente mantém todos os índices ocupados de 0 a tamanho menos 1, ok? Eu preciso remover um elemento, buscar um elemento, desculpa. Preciso buscar um elemento. E na hora de buscar, eu vou fazer aqui diretamente o código, a gente vai perceber que ele é relativamente simples. A única coisa que a gente precisa saber é o que é que ele retorna. Ele retorna o próprio elemento, ele retorna um índice ou ele retorna um verdadeiro ou falso. Todas as opções são válidas, depende da especificação. O importante é que isso esteja documentado. Então, find, vamos usar o find int, onde a gente precisa do a, e eu vou colocar aqui só o tamanho, tá? Vou considerar que o tamanho está sendo passado nas restrições certas. Normalmente a gente precisa do tamanho da capacidade para ver se o tamanho está dentro da faixa de índices aceitáveis. E aí eu preciso também do elemento que eu vou buscar. Bom, uma forma simples de fazer isso é int, vamos retornar nesse caso o índice. Index igual a menos 1, porque se ele não encontrar, ele vai retornar menos 1. É um índice que não é válido. For i igual a 0 e menor do que o tamanho, mais i, se a índice i for igual a x, a gente pode colocar aqui index igual a i, no final de tudo a gente faz um return index. A única observação aqui é se x estiver presente mais de uma vez no vetor, ele vai retornar a última ocorrência. Se eu quiser retornar a primeira ocorrência, eu preciso fazer um break, parar de procurar já que eu encontrei. Bom, essa é a forma trivial, simples, existem outras, eu vou passar como exercício para a gente trabalhar melhor essa questão de busca. Para remover o elemento, que é a última coisa que a gente vai ver, a gente precisa também. Qual é o elemento que eu vou remover? É o último, é o primeiro, é o índice específico? E aí, claro que para cada uma delas a gente vai ter as considerações. Primeira consideração, para remover o último é simples, eu vou fazer aqui o remover o último. Remove last, ou como é chamado, vamos chamar pop in, que vai retornar, claro, o novo tamanho, e a gente precisa do int a, do int tamanho. Não vou precisar, não vou colocar a capacidade aqui.
Repito, para fazer a verificação se o tamanho está dentro da faixa de valores, a gente precisa da capacidade. Para efeitos práticos de entendimento de programação, não vou colocar a capacidade. E aqui a questão é, se tamanho for maior do que zero, só vou remover se o tamanho for maior do que zero. Se o tamanho for zero, não tem como remover nenhum elemento. E aí eu vou fazer tamanho menos menos. Return tamanho. A única coisa que eu fiz, no caso de vetores de inteiros, é alterar o tamanho, alterar a área que eu estou usando. O valor que tá nesse último elemento, posso deixar lá. Eu tenho uma variável que diz que eu não estou usando aquela área. Pode ter qualquer valor. Na verdade, é um valor desconhecido. Posso querer colocar zero. Isso aí, claro, vai depender, inclusive, do tipo de dados que você está considerando para o seu array. Então, vamos... Aqui eu fiz algumas coisas, imprimi. Eu vou só colocar aqui agora um pop int. E aí eu vou ter retirar outro elemento, passando o A e o tamanho. E, obviamente, vou atualizar o tamanho igual a popint A e imprimir o vetor. GCC, deu um probleminha aqui. Print vector. Acho que faltou fechar alguma coisa aqui. Foi. Eu abri aqui e não fechei. Na função popin. Compilou e vamos agora executar o nosso programa. E aí a gente percebe que o 12 foi removido aqui antes do final. Aí aqui o nosso vetor. Então a gente com essas funções básicas, eu coloquei aqui algumas, teremos exercício de mais funções. E a gente pode, a partir de agora, simplificar a manipulação. Eu tenho um lugar onde eu coloco, como é feito no list em Python, ou mesmo na relist em Java, C Sharp, ou no Vector do C++. A gente cria funções. A diferença, como não é orientado a objeto aqui, a gente está passando os elementos que eu preciso. Por enquanto, nós temos 3 elementos a passar. A gente vai evoluir isso durante o curso. Bom, com essa parte básica introdutória de manipulação de elementos, a gente vai evoluir a nossa capacidade de manipular coleções. Para isso, no próximo vídeo, nós veremos como separar as funções em arquivos diferentes. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!